Fala galera, aqui é o professor Sérgio e na aula de hoje nós teremos o assunto de bioquímica orgânica. Para a gente começar essa história, eu quero que você divida a bioquímica orgânica em 5 grupos, sendo eles os carboidratos, ácidos nucleicos, proteínas, lipídios e vitaminas. Mas para a gente entender melhor o que seria a bioquímica orgânica, é preciso que você considere que os compostos orgânicos são substâncias que possuem átomos de carbono e hidrogênio ligados na sua composição. Isso é um detalhe fundamental para você separar esse conteúdo da bioquímica dos compostos inorgânicos, que são basicamente água e sais minerais. Veja bem que agora há mais grupos para você se atentar, mas fica tranquilo que na aula de hoje nós iremos abordar apenas os carboidratos e os ácidos nucleicos. Então, filho, anota tudo e vamos junto. Começando pelos carboidratos, eu vou destacar aqui para ti outros possíveis nomes que por acaso venham a cair numa prova. Você também vai chamar os carboidratos de glicídios ou simplesmente açúcares, ou ainda hidratos de carbono, que, como o nome sugere, a gente observa principalmente a presença de átomos de carbono e hidrogênio nessas moléculas. Visualiza agora comigo onde os carboidratos se encontram nos mais variados processos ou estruturas biológicas. Lembra quando você tomou aquele café da manhã ou comeu aquele arroz no almoço? Esses alimentos são ricos em glicose, um tipo de carboidrato fundamental na respiração celular, que você vai ver em outras aulas, que é a principal via de produção de energia de uma célula. Repara agora nas glicoproteínas do glicocálice celular. Lá em citologia, a gente vai ver que as células são envolvidas por uma camada de carboidratos associados a proteínas, por isso o nome glicoproteína. Mas também existem glicídios ligados a lipídios, e daí o nome glicolipídio. A celulose na parede celular dos vegetais é um hidrato de carbono muito conhecido por conferir a rigidez ao limbo foliar das plantas. E o nosso último exemplo, nós temos a ribose como constituinte do RNA, um tipo de ácido nucleico. Fica ligado agora, filho, para as funções dos carboidratos. Os glicídios têm papel fundamental na parte estrutural dos organismos. Quer um exemplo? O exoesqueleto quitinoso dos artrópodes, que é sintetizado a partir do carboidrato quitina, confere a eles uma carapaça resistente e impermeável. E olha só que interessante, em termos evolutivos, o desenvolvimento do exoesqueleto nesses animais ofereceu a eles uma grande vantagem no armazenamento de água corporal, pela diminuição da perda de líquidos para o ambiente. Outro exemplo importantíssimo para a tua prova é a presença dos carboidratos na parede celular e na membrana plasmática de bactérias. Vamos junto entender essa história, tá? As bactérias possuem tanto parede celular quanto membrana plasmática, sendo que algumas espécies possuem até 2 bicamadas lipídicas, como a gente já vai ver nesse esquema. Se a gente tirar uma porção da superfície celular de uma bactéria e ampliá-la, veremos uma parede celular que você vai chamar de peptídeo-glicano. Anota esse nome, tá? E 2 membranas plasmáticas que nós vamos chamar de lipopolissacarídeo. Tá complicado, filho? Então vamos dar uma olhada nesse esquema que eu preparei para ti. Aqui você está observando a estrutura do peptídeo-glicano, que nada mais é do que uma rede de proteínas e glicídios, e daí o nome peptídeo, de proteína, né? Glicano, que lembra o quê? Glicídio. É por esse motivo que as bactérias conseguem sobreviver em ambientes hipotônicos, ou seja, aqueles ambientes que têm pouco soluto, justamente por conta da resistência da parede celular. Agora o que você está vendo se chama lipopolissacarídeo, que é uma membrana plasmática com alguns fosfolipídios ligados a polissacarídeos, uma das classes dos carboidratos. Os glicídios, galera, também vão ter uma função energética muito importante no organismo. Acompanha comigo o exemplo da glicose. A fórmula química dela é a C6H12O6. E quando você tem várias moléculas de glicose ligadas, elas podem formar o glicogênio, que é a reserva energética animal. E é essa molécula que o nosso corpo prioriza no momento de usar um substrato para produzir energia. Em segundo lugar, quando as reservas de carboidratos estão baixas, o corpo busca produzir energia a partir de outra fonte, que é justamente a lipídica. E é nesse momento que a gordura estocada no tecido adiposo pode ser consumida. Por último, nós temos as proteínas como fonte energética.
mas elas somente são usadas para esse fim em último caso, pois são extremamente importantes para o funcionamento do corpo como um todo. Quanto à classificação dos carboidratos, pessoal, nós temos dois tipos principais. As pentoses, lembra lá que o prefixo penta vem de 5 carbonos na estrutura. Repara agora que as hexoses possuem 6 átomos de carbono na sua estrutura, e por isso elas levam o termo hexa no seu nome. Dentro desse grupo você vai encontrar os monossacarídeos. Por quê, filho? Porque você só está vendo um glicídio apenas. Enquanto que os disacarídeos, assim como os polissacarídeos, são glicídios ligados aos pares e por muitos outros hidratos de carbono, respectivamente. Eu trouxe aqui para você alguns exemplos referentes a cada uma das classes que vimos anteriormente. À esquerda, você encontra a ribose e a desoxirribose. Lembra que toda vez que você ouvir falar desses termos, você vai associá-los aos ácidos nucleicos, ou seja, glicídios que fazem parte da constituição genética de qualquer organismo. Dá uma olhada agora na sua direita. É na classe das hexoses que a gente encontra a glicose, a frutose e a galactose como principais exemplos. Todos esses são carboidratos que podem ser processados para fornecer energia. E aí, quando a gente fala dos tipos de glicídios, os primeiros são os monossacarídeos, ou seja, glicídios que não fazem ligação com outros glicídios, como é o exemplo da glicose, da galactose e da frutose que a gente acabou de ver. Vê bem que agora 2 monossacarídeos estão ligados, e o nosso primeiro exemplo é a sacarose, muito encontrada no açúcar de mesa e é formada pela ligação de uma molécula de glicose com uma frutose. Outro disacarídeo aqui para a gente é a lactose, que é formada pela ligação de uma glicose com uma galactose. E está muito presente, sabe aonde? No leite, no queijo e outros laticínios. A maltose é um disacarídeo que possui 2 moléculas de glicose ligadas. É esse disacarídeo que forma o malte da cerveja e que dá o gosto doce ao mel. Dá uma olhada agora, filho, nos polissacarídeos. Esses carboidratos são resultado da ligação de milhares de moléculas de monossacarídeos. E os principais exemplos são a celulose encontrada nas plantas, o amido do pão e da mandioca, e da quitina na carapaça de insetos. Bem, filho, falando agora da nossa última classe de biomoléculas da aula de hoje, nós temos os ácidos nucleicos. Fica ligado que a gente vai falar das moléculas mais fundamentais da vida, pois para que haja o andamento de todas as funções de uma célula, os ácidos nucleicos são imprescindíveis. E eles são divididos em 2 classes, o ácido desoxirribonucleico, ou DNA, e o ácido ribonucleico, RNA. Mas, professor, o que seria cada um deles? É no DNA, filho, que a informação genética está armazenada. Em outras palavras, ele abriga o genótipo de um ser. Se você tem olhos castanhos claros, é por conta do genótipo que o DNA abriga. Se você tem uma estatura alta ou baixa, é por conta do seu genótipo. Mas, bioquimicamente falando, o DNA tem o nome de desoxirribonucleico pela presença de uma molécula de desoxirribose na sua estrutura. E lembra lá, ela é uma pentose porque possui 5 carbonos na sua composição. Já o RNA é uma molécula mais simples. Ele é a transição entre o genótipo e um fenótipo de um ser, pois ele apenas transporta a informação genética contida no DNA sob uma forma mais simples, para então gerar uma proteína que seria a expressão final do genótipo de um indivíduo. A estrutura do RNA também possui uma pentose, que você irá chamá-la de ribose, pois se a gente comparar a pentose do DNA e do RNA, veremos que nesse último ela possui um grupo hidroxila a mais na sua estrutura. Portanto, o prefixo desoxi refere-se à ausência dessa hidroxila no DNA, ao passo que ela está presente no RNA. Todo e qualquer ácido nucleico vai ter uma estrutura base. Tanto o DNA quanto o RNA são formados por monômeros de nucleotídeos. Grava bem essa palavra, tá? Cada monômero desse vai ser composto por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que é uma molécula que possui muitos átomos de nitrogênio, daí o nome nitrogenada. Dá uma olhada que eu separei as bases azul e vermelha por uma barra.
A estrutura em azul varia em dois tipos, a timina e a uracila. E a em vermelho em adenina, guanina e citosina, totalizando 5 bases nitrogenadas ao todo. Vai ficar mais claro para você essa divisão de bases daqui a pouco, tá? Um outro ponto muito importante que a gente tem que falar é que o NAD ou NADH e o trifosfato de adenosina ou ATP também são nucleotídeos, mas eles armazenam energia química ao invés de informação genética. Quando a gente fala de classes de bases nitrogenadas, dividimos elas em duas, as bases púricas ou purinas e as bases pirimídicas ou pirimidinas. À esquerda nós temos a adenina e a guanina, que são as duas bases que compõem o grupo das purinas, e à direita você tem a timina, citosina e uracila, como as componentes desse grupo. Dentro do contexto da química orgânica, repara que uma notável diferença estrutural entre as classes é no número de anéis fusionados. Enquanto que as purinas possuem 2 anéis ligados, as pirimidinas têm apenas um. E para a gente finalizar, filho, um último ponto importante, as ligações nucleotídicas. Imagina que a gente tem um segmento curto de DNA e que, se a gente ampliar, observamos que os nucleotídeos se posicionam aos pares. O primeiro par de nucleotídeos é uma adenina ligada a uma timina e o segundo, uma guanina a uma citosina. Agora a pergunta é, sempre vão ocorrer esses pares? Naturalmente sim, mas existem certas mutações que levam ao pareamento errôneo dessas bases. Mas esse é um assunto para as próximas aulas, tá? Perceba que os nucleotídeos da esquerda formam um segmento, e juntamente com os nucleotídeos da direita formam a fita dupla de DNA, a qual é estabilizada por pontes de hidrogênio, que são interações químicas fracas ocorridas entre átomos de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Repara que o par de bases AT faz 2 pontes de hidrogênio, enquanto que o par GC faz 3 interações. Portanto, é mais difícil, veja bem, é mais difícil ocorrer uma ruptura de ligação entre os pares de base GC do que entre os pares AT, justamente pelo número de ligações e pela quantidade de energia gasta necessária para quebrá-la. Além disso, tanto o DNA quanto o RNA vão apresentar ligações fosfodiéster, que são interações entre o oxigênio dos grupos fosfato das pentoses dos nucleotídeos ligados. E de maneira geral, a ligação entre os nucleotídeos de uma dupla fita sempre irá respeitar uma proporção de bases, uma vez que para cada purina de uma fita sempre haverá uma pirimidina ligada. É a chamada lei de complementaridade de bases. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha ficado tudo muito claro e te aguardo na próxima. Obrigado!